Olá, queridos e amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a lição de número 7, onde está a morte e a sua vitória. O apóstolo Paulo ele visa informar a igreja com relação à semelhança, à esperança vindoura e à importância do corpo glorificado que ganharemos como de Cristo. A expectativa da volta de Jesus para a vida na eternidade com Cristo, o fim das dores e angústias e a vitória sobre a morte. Jesus como sendo o primeiro a ressuscitar dentro dos mortos, são os assuntos que nós estudaremos nessa lição de número 7. Existia uma diferença entre a expectativa judaica e a expectativa cristã a respeito de como se daria a vida na eternidade, né? Os gregos entendiam de uma forma, os judeus de outros. Então o apóstolo ele visa esclarecer como que era essa relação, como que é visto a questão do corpo glorificado, tem corpo, não tem corpo, como que é esse corpo, de que maneira é esse corpo, qual o papel de Jesus na sua ressurreição, como que o fato da ressurreição de Jesus importa para nós, de que forma isso nos afeta diretamente para a nossa vida da eternidade. Todos esses assuntos eles são pertinentes e são tratados nessa lição de número 7. Né? Vai falar da vitória sobre a morte, a vitória de Jesus sobre a morte. A morte não é mais o maior inimigo do homem, porque foi vencido por Cristo, que ressuscitou ali no terceiro dia. Então o apóstolo Paulo ele trabalha essas questões, né? Mas para até chegar lá nessa questão do corpo, até chegar na questão de como que o cristianismo entende essa questão da vida na eternidade, de que forma ela vai se dar através do conceito bíblico, a gente precisa entender como que isso era visto no início pelos gregos e como que isso era visto pelo povo judeu, pelo povo de Abraão, né? Qual a expectativa de eternidade do povo judeu, que deu origem ali à nossa ideia escatológica, né? De eternidade com Cristo Jesus. A ideia que Cristo também defendeu quando esteve aqui, explicou, e aí Paulo vai trabalhar essas questões com a igreja de Corinto, explicando. Nós vimos que existia muito conflito ali entre aquilo que era pregado a respeito de Jesus e da sua condição judaica, da sua natureza judaica, né? Sua origem judaica, e a existência e as relações que eram vividas ali no meio do povo de Corinto, né? A ideia de fé, a ideia de existência, a ideia de morte, a ideia de deuses, tudo isso era muito confuso e, como disse na lição anterior, a tendência é que a gente carregue hábitos e tradições que nós aprendemos no decorrer da nossa vida para a nossa nova vida cristã. É um erro? Pode ser um erro sim, mas é uma tendência de que quando vamos construindo a nossa vida, vamos formando o nosso caráter e nós vamos absorvendo as informações que nos são passadas e vamos construindo o nosso caráter a partir dessas informações. Então Paulo vai ter que resolver esse problema, resolver o problema da ideia que eles tinham enquanto pagãos, enquanto gentios, e a ideia que eles precisam ter agora, a consciência, né? Não é questão de ideia, desculpa, é uma questão de consciência, é uma palavra melhor colocada, a consciência de que eles precisam ter agora com relação à fé em Jesus Cristo, a fé para a eternidade. Como se dá essa eternidade? Como que qual o papel do corpo ressurreto, do corpo glorificado, do corpo perfeito que nós havemos de obter para a vida na eternidade. Então o apóstolo Paulo vai trabalhar essas questões, resolvendo o problema do conhecimento grego a respeito da questão e trazendo a visão cristã para
o povo ali de Corinto, o povo da igreja de Corinto. Esse é o que nós vamos trabalhar então aí nessa sétima lição. Onde está, ó morte, a tua vitória? Entramos então, meus queridos irmãos, no nosso primeiro tópico. Qual é o nosso primeiro tópico? Qual é o primeiro tópico da nossa lição? Esperança judaica versus esperança grega. Paulo faz a defesa da fé e a importância do evangelho na vida humana. E é ouvido pelos gregos até o ponto em que a sua fé diverge com a deles, com relação à ressurreição do corpo. O autor ele vai trabalhar na questão do Atos 17, né, onde Paulo está no Areópago, que ele vai falando da fé em Cristo, vai falando do Evangelho, da vida de Cristo, da razão pela qual Cristo existiu, pela razão pela qual Cristo veio, faz uma referência ali ao Deus desconhecido, como vimos em outras lições, né, o Agnosto Theo, e no momento em que Paulo chega num ponto crucial para a fé cristã, que é a ressurreição do corpo e a vida na eternidade com o corpo, Paulo deixa de ser ouvido pelos gregos. Por quê? Porque houve um choque direto entre aquilo que os gregos acreditam ser uma vida na eternidade e aquilo que os judeus vêm acreditar ser uma vida na eternidade. Na expectativa da eternidade grega, não existe lugar para o corpo. Esse é o ponto de vista de divergência entre a visão grega e a visão judaica. Qual é esse conflito? Na visão grega, o corpo é mau e o espírito é bom. O corpo, na visão grega, ele é uma prisão do espírito. Então, os gregos não poderiam se ansiavam pelo momento em que seus espíritos seriam livres, que a sua alma seria livre, que ele não estaria mais preso ao corpo, porque o espírito, sendo bom e aprisionado pelo corpo, ele precisa ser liberto. Então, livrar-se do corpo era o anseio do povo grego de liberdade, a liberdade do seu espírito. Ele poderia viver para o bem, ele poderia viver para tudo aquilo que fosse bom no momento em que ele não tivesse mais o corpo. Porque enquanto ele tivesse o corpo, o seu espírito estaria aprisionado a alguma coisa que é mal, alguma coisa que é ruim. Como vimos nas lições anteriores, os crentes de Corinto eram de maioria pagã, de maioria que advinda, né, originária da cultura helênica, da cultura dos gregos. E aí eles colocavam em xeque a ressurreição escatológica dos crentes daquela igreja. Eles colocavam em xeque, eles não conseguiam crer que eles teriam novamente um corpo. Eles não conseguiam aceitar essa ideia de corpo, porque na mentalidade deles, tudo que eles creram, tudo que eles aprenderam, a forma como eles formaram o caráter deles, o corpo era algo mau, era algo ruim, que aprisionava o espírito. Então não existia liberdade verdadeira se o espírito estivesse atrelado ao corpo. Como que o judeu, o evangelho vem dizer, o judeu vem dizer, o evangelho na esperança cristã escatológica vem afirmar que é necessário o corpo? Aí estamos diante do conflito. Por que conflito? Porque na expectativa judaica, o corpo sempre teve lugar na ressurreição e na eternidade. No contexto judaico, o corpo não é visto como mal, uma vez que o próprio Deus criou e afirmou que era algo bom. Gênesis 1:31. Deus criou o homem, o fez à sua imagem e semelhança, e a afirmação que ele faz após criar o homem é qual? Viu Deus que isso era o quê? Bom. Viu Deus que isso era bom. Então, o corpo também foi criado por Deus. E como o corpo foi criado por Deus, o corpo também é bom, assim como o espírito. As questões ali é que o corpo, por causa do pecado, o corpo se contaminou do mal, mas não é mal na sua essência. Foi criado perfeito, foi criado puro e também criado por Deus. O próprio Deus afirmando que aquela criatura dele, aquele homem com corpo e alma, era bom. Deus fez Adão já com corpo. Deus não fez um corpo posterior para Adão, mas ele já construiu Adão com um corpo. Ou seja, a existência humana, ela pede
o corpo, porque o corpo já é parte dos seus corpos, já é parte da sua realidade, já é parte da sua constituição. O homem precisa do corpo para ser homem. Tá? Então, vamos lá. Para o judeu, não há salvação sem corpo. Aí o autor cita aqui Daniel 12:2. Daniel 12:2 também está escrito na revista, né? Já não está aqui comigo agora, desculpe, perdão, está ali. Daniel 12:2, ele vai citar Daniel 12:2, que diz que o quê? Que a esperança é que haja um corpo na eternidade para que se viva com Deus eternamente. Tá? Você pode consultar sua Bíblia em Daniel 12:2 e você vai encontrar essa afirmação de que o corpo é parte da realidade do homem na eternidade. É parte importante, na verdade, na realidade do homem na eternidade. Entramos então no segundo tópico da nossa lição. Qual é o segundo tópico da nossa lição? Um corpo como o de Jesus. O apóstolo Paulo ele fala de uma transformação do corpo, né? Não vai ser do corpo abatido, do corpo que morreu, para que ele seja como o corpo glorificado de Jesus. O nosso corpo não vai ser mais como é agora. Ele está dizendo que o nosso corpo não será mais como o nosso é agora. Não será mais um corpo dado a doenças, dado a enfermidades, dado a morte. Ele está dizendo que isso aí não existe mais. Essa tendência para o mal, do pecado, essas coisas são vencidas. E o nosso corpo ele não está mais, ele não é mais limitado, não é um corpo mais limitado, não é um corpo mais perecível, não é um corpo mais coisa. O nosso corpo será como o corpo glorificado de Jesus. Como que era o corpo de Jesus? Jesus, ao mesmo tempo que ele conseguia comer e beber com os apóstolos, ele atravessava paredes, né? Ele entrou dentro do templo. Então não é um corpo diferente, é um corpo especial. E Paulo diz que Jesus é o primeiro a receber esse corpo. Nós também o receberemos, teremos um corpo como o dele. Não é o dele, mas é como o dele. No mesmo molde, glorificado. É um corpo que não vai ser mais perecível, não vai mais estar sujeito à doença, não vai mais estar sujeito à morte, não vai estar mais sujeito a essas coisas que são naturais do nosso corpo, né? O nosso corpo é um corpo temporário, um corpo que vai perecer, que vai envelhecer, que vai morrer. Então Paulo está dizendo isso, teremos um corpo como de Jesus. A ressurreição de Jesus não foi uma ressuscitação. Sua ressurreição é a glorificação escatológica esperada por Daniel. Que ele está fazendo a diferença aqui entre ressurreição e ressuscitação, irmão? Ele está querendo dizer que Jesus não ressuscitou para morrer de novo. Assim como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, assim como os outros que ressuscitaram lá por meio de Elias, por meio de Eliseu, não é uma ressuscitação temporária, não é algo que ocorre temporariamente, mas que é para todo sempre. Ou seja, Jesus ressuscitou para todo o sempre. A ressurreição de Jesus é uma ressurreição glorificada para a eternidade. Jesus não morre mais. Se alguém está esperando Jesus voltar para morrer, para se decidir de novo quando ele voltar, está perdendo o seu tempo. Isso não vai acontecer. Jesus vai vir buscar a sua igreja, porque ele já está na glória, com toda a sua glória. Então não tem mais essa de morte, de doença, de nada. Jesus já está no outro estágio, está no estágio da ressurreição escatológica, de qual fala o texto de Daniel 12:2. A ressurreição de Jesus foi inteira com um corpo glorificado. É a ressurreição completa, é uma ressurreição não temporária, é uma ressurreição definitiva. É uma ressurreição em que a morte não tem mais lugar. Tá certo? A ressurreição, a morte não tem mais lugar. Jesus venceu a morte e com isso venceu o pecado. Ok? A ressurreição não é mais temporária. Não é uma ressurreição parcial, com tempo reduzido. Não, é uma ressurreição definitiva para toda eternidade. A ressurreição de Jesus é a ressurreição escatológica. É a primeira da série, ou seja, outros também estarão. Os discípulos terão um corpo glorificado, ressurreto, os que vierem depois deles, nós que vamos, os outros que vierem depois de nós,
Todos aqueles que pertencerem a Cristo, que receberam Cristo como Senhor e Salvador, após a sua morte, após o juízo final, receberão seu corpo lá glorificado, o corpo como o de Jesus. Então Paulo está dizendo que Jesus foi o primeiro. Depois de Jesus, todos os que se forem para a glória com Jesus, eles, para viverem a eternidade com Jesus, todos que foram para a glória, todos os que foram transformados pela graça, terão seu corpo ali glorificado e vão lá habitar eternamente com Jesus, com esse corpo. A ressurreição de Jesus garante a ressurreição de seus discípulos. 1 Coríntios 15, 14 a 18. A ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição dos outros discípulos e assim também a garantia da nossa ressurreição, ok? Não é um corpo feito de espírito, não é um fantasma, mas é um corpo transformado e adaptado para uma nova vida espiritual. Não para uma vida temporária, terrena, né, que se acaba, sujeito às condições humanas do tempo presente. Não. É um corpo adequado à realidade do céu, onde não há mais angústia, onde não há mais sofrimento, onde não há mais lágrima, onde não há mais pecado, onde há perfeição. A glorificação é isso, entendeu? É um corpo igual ao de Jesus, como o de Jesus, né? Igual como o de Jesus, e que vamos tê-lo para sempre. Não vamos mais perder esse corpo, tá? Teremos um corpo no céu com Cristo Jesus. Entender isso, né? Nós não seremos um espírito, nós teremos um corpo imperecível, glorioso e perfeito, assim como o corpo de Jesus Cristo. Concluindo então a nossa lição, chegamos à conclusão da nossa lição, mais uma vez, né? Nós chegamos à conclusão da nossa lição. Nós concluímos o quê? O que nós concluímos daquilo que nós vimos aqui? Nós concluímos, né, que uma igreja que nega a ressurreição do corpo despreza uma das principais esperanças do Evangelho de Jesus. Tá? A igreja que nega a ressurreição é a igreja que nega e despreza uma das principais esperanças do Evangelho de Jesus Cristo. Há um lugar para o corpo no plano de Deus para cada um de nós. Teremos um corpo no plano de Deus. Por quê? No plano de Deus há lugar para o corpo. Deus, quando fez o homem, fez-o com o corpo. E o corpo faz parte de sua constituição. Então, quando ele ressuscitar o homem, para que ele ressuscite o homem de maneira completa, o homem terá o seu corpo, o seu lugar, o seu corpo terá lugar no céu para a habitação eterna com Cristo Jesus. Ok? Negar isso é desprezar uma importante esperança do Evangelho de Jesus Cristo. Nós, como Igreja de Jesus, não podemos negar essa realidade, negar a realidade da ressurreição do corpo. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos entender isso, nós precisamos ter consciência disso, que quando chegar a hora, nós estaremos com o nosso corpo glorificado, entrando no céu na presença de Jesus, ok? Pensar e agir. Quais seriam as razões para Paulo gastar espaço de tempo nessa carta para o tema da ressurreição dos mortos? Corrigir uma heresia doutrinária. Não é? Paulo estava querendo identificar e explicar para aqueles crentes de Corinto que o corpo é parte da constituição humana, o homem foi feito com corpo, que o corpo é bom, não é mau, e que quem fez o corpo foi o próprio Deus. Tá? E que esse corpo vai acompanhar o homem eternamente, sendo que o mal que é causado pelo pecado na existência humana no tempo presente não se replicará na eternidade com Jesus, ou seja, teremos um corpo glorificado e diferente e permanente. O motivo pelo qual Paulo abordou o assunto é qual? É que isso era um ponto de resistência, de divisão da igreja, uma compreensão incorreta daqueles crentes a respeito da realidade da esperança na fé em Jesus Cristo. Então ele precisava o quê? Corrigir essa questão. Por isso ele afirma
que desprezar e negar a ressurreição do corpo é desprezar uma das mais importantes esperanças do Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Cristo afirma que nós teremos um corpo com ele lá no céu, ok? Por que negar a ressurreição escatológica dos mortos é igualmente negar a ressurreição histórica de Jesus? Jesus é o princípio daqueles que dormem, dos ressurretos, né? Da ressurreição. Se Cristo é o princípio da ressurreição e ele não tem um corpo, ele não ressurgiu, então nega-se então que Cristo seja homem verdadeiro. Isso invalidaria o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque o que torna ele um mediador é o fato da sua essência, tanto homem quanto Deus, sendo um homem puro, integral. E para a ressurreição completa do homem, é preciso que o homem tenha corpo, porque este corpo é parte de quê? Da constituição física do homem, ok? Qual é o papel do corpo no plano da redenção de Jesus? O papel do corpo, como volto a explicar, é que o homem completo, ele é feito com um corpo. O sacrifício na cruz, a salvação, mediante o sacrifício e a ressurreição, elas se dão por meio dali do corpo, do sacrifício do corpo do homem, ok? O papel é esse, que Cristo, como homem, veio, morreu, se sacrificou em nosso lugar e ressuscitou, para que nele tivéssemos a esperança de ressurreição e salvação para a eternidade com ele no reino, no seu reino, no reino de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Muito obrigado pelo seu tempo. É uma alegria sempre estar aqui compartilhando essas maravilhosas lições com você. Tenha uma semana abençoada na presença de Jesus. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus. Deus abençoe.